Olá! Chegamos à nossa última aula. Nas 19 aulas que antecederam essa, a gente trabalhou com conceitos de geometria que estão relacionados ao Enem, a geometria que aparece no Enem, né? É óbvio que não dá para a gente falar de toda a geometria nessas 20 aulas, mas os tópicos importantes nós falamos, os tópicos que você precisa levar para o dia da prova para ter um bom resultado no Enem. Lembre sempre que as 45 questões estão distribuídas entre fáceis, médias e difíceis, estão relacionadas uma com as outras quando eles fecham a nota final lá de matemática. Então, não tem como você memorizar as fórmulas para levar, não tem isso. Você vai ter que, na hora lá, deduzir, tentar desenhar, tentar fazer a dedução dos problemas, justamente para que você possa fazer uma boa prova. A minha parte, a parte de geometria, é talvez a parte mais densa, né? Porque envolve fórmula, envolve estratégias de resolução e principalmente envolve a sua criatividade. A geometria é exatamente aonde o Enem pode abusar da sua criatividade para que você possa interpretar e também mostrar essa criatividade no meio da prova, né? Com desenhos, com imagens, com simetria, com projeções ortogonais, tudo isso que nós já comentamos nas aulas anteriores e a gente vai falar um pouquinho nessa última aula também. Quero fazer, na minha opinião, a questão mais difícil de todo o Enem 2013, que é a questão de número 8. A questão de número 8 está na sua página 5. Lembre que o material da aula 20 é o mesmo material da aula 19, ok? Estamos seguindo o mesmo material justamente por ser questões do Enem de 2013, e é o nosso último Enem. Então, na questão 8, nós temos o seguinte. Vamos ver se você consegue interpretar ali. Se você nunca viu essa questão, veja só o que ele está querendo dizer. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com bases quadradas. Então veja bem, eu vou carregar os meus copos numa bandeja de base quadrada. Então a questão não é a largura, é o comprimento. Você tem que analisar o comprimento como se você estivesse enxergando a bandeja de frente, ok? O que ele está falando? Todos os copos desse restaurante têm o formato da figura abaixo. Foi esse formato que complicou muito a vida do pessoal que estava fazendo o Enem 2013. Porque veja só, você está vendo que ele é mais estreito na base, o que segura o copo, o círculo, a circunferência que segura o copo é bem mais estreita na base e ela é mais larga na metade ali, no extremo do copo, no extremo não, na metade, no meio do copo. O que ele fala? Considerando que ele dá uma relação ali, AC é igual a 7/5 de BD, essa relação é para a gente usar para fazer as contas, daqui a pouco a gente vê como fazer isso daqui, e que L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Então a base da bandeja é uma base quadrada, lembre, você enxergando de frente, o comprimento é L, olhando de frente assim, né? O comprimento é L e você está vendo os copos ali em cima. Qual deve ser o menor valor da razão L sobre BD? Não olhe para isso por enquanto. Vamos pensar no que ele está pedindo. Para que a bandeja tenha a capacidade de portar exatamente 4 copos de uma só vez. Então, peraí, vamos tentar pensar como que a bandeja pode comportar esses copos. A primeira coisa que os candidatos pensaram foi nesse desenho aqui, quer ver? Vamos supor que você esteja olhando de cima. Questão 8. Você está olhando a bandeja de cima, está olhando os copos. A primeira coisa que os candidatos pensaram foi em alguma coisa assim, ó. Assim, assim, claro que não vai ficar muito bom, você já me conhece. Aqui tem que estar encostando, alguma coisa assim, e alguma coisa assim. Esse foi o primeiro desenho que os candidatos pensaram. Os copos se tocando, a bandeja é quadrada, né? E os copos se tocando nos pontos médios deles. E claro, se você está olhando de cima, esse círculo aqui é o círculo maior, né? É o círculo de raio AC. É o círculo da circunferência maior do copo. Lembre que ainda tem a base BD, ainda tem o círculo de raio BD, que ele estaria mais ou menos aqui assim. Se você está olhando de cima, esse círculo vermelho é o círculo que está segurando o copo, que está encostado na bandeja. Tá? Então você está olhando de cima, o quadrado está aqui, você está olhando o círculo maior e está olhando o círculo menor. Mas esse não é o desenho correto. Esse desenho foi o desenho que a maioria dos candidatos que tentaram fazer essa questão fizeram. Veja, os copos estão encostados no canto da bandeja, só que veja bem,
o que tem que estar encostado no canto da bandeja não é essa circunferência maior. O que tem que estar encostado no canto da bandeja não é o AC, não é o círculo de raio AC. O que tem que estar no canto da bandeja é o BD. Veja só, o BD é que tem que estar no cantinho da bandeja. Não tem problema, e é exatamente essa sacada, não tem problema que uma parte do copo fique para fora da bandeja. Desde que, claro, você consiga manter o círculo menor dentro da bandeja. O fato do círculo menor estar dentro da bandeja, estar dentro do quadrado, não impede que o círculo maior, que um pedacinho do copo no centro fique para fora. Se o copo ficar um pouquinho para fora no centro, não faz diferença alguma, porque a bandeja vai estar apoiada no círculo menor. Então o desenho que você tem que enxergar não é esse. O desenho que você tem que enxergar é esse aqui. Eu vou deixar esse daqui para a gente poder comparar, tá? O desenho que você enxerga de cima é assim, ó. Vou fazer o quadrado, vou fazer o mesmo quadrado aqui da bandeja, ficou mais ou menos, né? E vou fazer os círculos da base. Agora atenção, que os círculos da base, eles só vão encostar aqui. Vamos ver se eu consigo representar bem. Vou fazer um círculo da base aqui, vou fazer o círculo da base aqui, vou fazer também o círculo da base aqui e vou fazer o círculo da base aqui. Repare que a cor vermelha é exatamente pelo mesmo motivo do círculo da base, tá? Tá aqui. Aí você fala, mas e a cor azul? Olha só, a cor azul, eu vou fazer de preto, tá? Vou fazer de preto para não confundir ali com o lado. A cor de preto, ela vai se encostar, mas não tem problema que o círculo maior passe. Olha só como é que vai ficar. Vou fazer o círculo maior desse aqui assim, vou fazer o círculo maior desse aqui assim, vou fazer o círculo maior desse aqui assim, e vou fazer o círculo maior desse aqui assim. Não tem problema, é exatamente o que eu falei, né? Um pedacinho vai ficar para fora e não há problema nenhum nisso. Para você poder comparar, esse círculo preto é como se fosse o círculo preto daqui, ó. Esse desenho maior, esse círculo maior, esse maior e esse maior. A maioria dos candidatos fez esse desenho. Mas é o que eu estou te dizendo, não tem problema o círculo maior, a parte mais larga do copo, ficar para fora. E é esse desenho que a gente tem que considerar. Então vamos pensar assim, o que ele falou? Ele falou que L era a aresta, né, o lado do quadrado. Vamos chamar isso aqui de L. Isso é L. Agora vamos pensar nos raios? Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse pedacinho, vou pintar de vermelho, esse pedacinho aqui, ele chamou de BD. De acordo? É o raio BD, volte lá no seu desenho, ele realmente colocou o raiozinho BD. Agora, vamos colocar os raios AC? Olha só, essa medida que eu vou pintar para você de preto é um raio AC. E essa outra medida de preto também é um raio AC. E aí nós temos mais um pedacinho BD. Olha aqui o pedacinho BD, é esse outro BD que apareceu aqui. Então o que você tem que imaginar é que na pior das hipóteses, a menor bandeja quadrada que você pode ter é quando o L for igual a 2BD mais 2AC. Claro que se for maior é uma alegria, né? Se a bandeja for maior, vai caber com certeza. Mas a menor bandeja possível é essa que tem 2AC e 2BD. Vou fazer a conta? Vou fazer aqui embaixo. Vou apagar esse desenho errado. E vamos fazer a conta aqui do lado. Vamos ver. L vai ser igual. A relação é L igual a 2BD mais 2AC. Essa é a relação que está de acordo com o desenho. E aí, no enunciado, veja, na pior das hipóteses, né? Claro. A pior das hipóteses, justamente porque se a bandeja for maior, com certeza você vai conseguir também colocar esses copos. Mas a questão é, usando o dado do enunciado. No enunciado, ele falou que o AC é 7/5 de BD. Vamos fazer a conta? L é igual a 2BD mais 2 vezes o AC. O AC quanto é que é? 7/5 de BD. Vai ficar assim. É esse azul que eu troquei aqui. E vamos terminar a conta. O L, então, na pior das hipóteses, é 2BD mais 14BD sobre 5, e a gente pode fazer MMC, né? O mínimo múltiplo comum para poder fazer a soma das frações. Eu vou colocar aqui sobre 1, o mínimo múltiplo comum é 5. Esse é o valor de L que eu estou encontrando. Eu vou encontrar 10BD mais 14BD. Muito bem. E aí nós chegaremos no menor possível valor de L. Eu vou escrever aqui no canto.
o L vai dar 24BD sobre 5. Aí você pergunta assim, mas peraí, o que isso tem a ver com a resposta? O exercício pediu L dividido por BD. Ele quer saber a razão de L para BD. Ah, então é moleza, né? Se esse BD está multiplicando 24, ele pode simplesmente dividir o L. É como se você dividisse por BD em ambos os membros. Fazendo a divisão de BD, você encontra 24 quintos. E 24 quintos dá para você a resposta, deixa eu confirmar aqui, resposta letra D. 24 quintos, letra D. Essa é a resposta do seu problema. O que você achou? Você concorda comigo que essa é uma das questões mais complicadas que já apareceu aí no Enem 2013? Que apareceu, né? Veja, questão dificílima. Para você pensar em poucos minutos, é uma questão bem difícil e uma questão que poderia estar aí nos vestibulares mais complicados do país. Legal? Vamos fazer mais algumas relacionadas aí ao Enem de 2013? A gente perdeu bastante tempo fazendo essa porque essa realmente era uma das mais importantes, ok? Vamos fazer a questão de número 11. A questão de número 11 está na página 8. É uma questão também inteligentíssima. Ela diz o seguinte. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano maior. Esse cano maior de medida R. É claro, já está na cara que ele vai perguntar quem é esse R, né? Muito bem, ele está falando assim. Para posteriormente ter a fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Então aquele desenho agora dá para entender, né? Você conseguiu soldar os canos e soldou alguns segmentos de 10 centímetros para poder colocar um cano maior em volta. Utilize 1,7 como aproximação para 3, 1,7 para aproximação de raiz de 3, o valor de R em centímetros é igual a. Como é que a gente vai fazer esse negócio? Eu vou apagando aqui enquanto você vai tentando rabiscar alguma coisa. Vamos lá. Então, a questão de número 11 diz o seguinte. Vamos ver. Vou tentar fazer o desenho, você sabe que não vai ficar bom, né? Mas vamos ver aqui. Posso começar assim. Vou fazer um círculo. Esse círculo está soldado em outro. Não ficou bom? Claro que não. Beleza. E esse círculo ainda está soldado em outro. Vamos começar de novo. Acho que eu posso fazer melhor isso daqui. Aí. E ainda tem esse círculo aqui assim. Mais ou menos, né? Então acredite aí que todos esses círculos têm o mesmo raio. Você sabe como é complicado fazer isso aqui, ainda mais o professor retardado que está tentando dar aula de geometria. Muito bem. Então, esse raio é 30. Nós sabemos que o raio de cada um desses círculos aqui é 30 centímetros, né? Eu quero calcular o valor de L. Então, antes de qualquer coisa, tente enxergar um triângulo retângulo. Eu acho que a ideia principal é você tentar enxergar um triângulo retângulo aqui. Desculpe, triângulo retângulo não, né? Triângulo equilátero. Pense assim, triângulo retângulo não tem aqui. Vamos tentar enxergar um triângulo equilátero no seguinte sentido. Se você pegar os raios e trabalhar com o desenho dos raios, você pode fechar assim um triângulo equilátero. Não confunda com o triângulo retângulo que eu falei. Esse é o triângulo equilátero que eu estou comentando com você. Aqui está. Essa medida aqui é de 2 raios, essa medida é de 2 raios e essa medida também é de 2 raios. Quanto é que ele deu o raio para você? O raio é de 30 centímetros. Então esse pedaço é 60, esse aqui também é 60, escrevi 30, aí, e esse aqui também é 60. É assim que a gente vai começar o problema. Tentar trabalhar com a ideia do triângulo equilátero. Muito bem, então eu desenho o triângulo equilátero aqui. Agora, você é capaz de calcular essa altura aqui, que eu vou pintar para você de azul? Essa altura aqui, ó. Essa altura que está em azul,
a altura do triângulo equilátero, tem várias maneiras de fazer, né? Você pode tentar fazer um Pitágoras, você vai chamar isso daqui de H, essa medida de baixo é 30, e aí sim, né? Aí você enxergou um triângulo retângulo, muito bem. Ou você pode montar o Pitágoras aqui, ou lembrar da fórmula da altura. A fórmula da altura é essa aqui. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Veja, se você não lembra da fórmula agora, pouco provavelmente você lembrará da fórmula no dia da prova. Então não se preocupe. Se você não lembrar da fórmula, faça Pitágoras. Você está enxergando um triângulo retângulo, essa medida é 60, que é a hipotenusa, essa medida é 30, que é o cateto, e você encontra o outro cateto fazendo Pitágoras. A gente vai usar a fórmula direto, ok? Vamos lá. A altura vai ser 60 raiz de 3 sobre 2, a altura fica 30 raiz de 3, é só trocar ali o lado do triângulo equilátero por 60, e repare que ele pediu para a gente trocar a raiz de 3, né? Por quanto que ele pediu? Raiz de 3 igual a 1,7. Então trocamos já. A altura fica 30 vezes 1,7, beleza? E 30 vezes 1,7 a gente vai encontrar 54. Vou colocar aqui para você. 3 vezes 17 é 54, 51, né? Desculpe, 51. 54 seria se fosse 18, né? Muito bem. Então 51 é a altura desse triângulo equilátero, porque nós arredondamos, claro, a altura para 1,7. Agora, peraí. Gui, por que você calculou essa altura? Veja bem, eu fiz o cálculo da altura porque essa altura vai me ajudar a descobrir o raio. Aí você fala assim, como assim, Gui? Como é que essa altura vai te ajudar a descobrir o raio? Eu quero que você entenda uma coisa. O raio é o raio do círculo maior, né? Vamos tentar desenhar o círculo maior aqui? O círculo maior vai aparecer de verde. Olha que beleza de desenho, né? Aqui está o círculo maior, esse é o círculo maior verde, e eu quero desenhar o raio do círculo maior. Vamos escolher um lugar especial para desenhar esse raio? Vamos tentar desenhar esse raio aqui, ó. Vou fazer para o lado, tá? Que tal aqui? Assim. Esse raio verde que eu desenhei é o raio exatamente desse círculo maior verde que está aqui. Como é que eu vou encontrar esse raio? Já conseguiu enxergar? Olha só o que nós temos. Essa medida aqui, ela é raio, né? Esse pedacinho aqui é desconhecido. É o raio que nós queremos. Ou melhor, é o raio que nós temos, o raio do círculo menor. Essa medida que é aqui de baixinho, que é pequenininha, também é conhecida. Então nós temos assim. Esse pedacinho aqui é 30, esse pedacinho aqui é 10. De acordo? 30 porque é o raio conhecido, é o raio desse círculo, e 10 porque também é o pedacinho conhecido que ele falou, que está separado ali da circunferência. Agora vem a minha pergunta. Você sabe calcular esse pedaço aqui? Esse pedaço preto? Se você souber calcular esse pedaço preto, acabou o problema. Porque esse pedaço preto é o que está faltando a gente descobrir para depois somar com 30 e depois somar com 10. Como é que eu vou calcular esse pedaço preto? Eu vou chamar esse pedaço preto aqui de G. Talvez G não seja uma boa letra, porque vai confundir você, mas vamos chamar de G e eu quero que você lembre uma coisa. Esse G é a 2/3 da altura. Gui, da onde que você tira que o G é 2/3 da altura? Tem várias maneiras de você pensar, mas você vai lembrar comigo que esse G que está aqui é o mesmo que aparece aqui. Essa medida para cima é o mesmo que essa medida aqui na diagonal. Esse G é o mesmo que esse. Essa medida aqui para cima é 2/3 da altura que nós calculamos. Você vai lembrar. Nós tínhamos um triângulo equilátero, você pode ter um círculo inscrito e um círculo circunscrito. No círculo que está circunscrito, esse raio é exatamente 2/3 da altura, que é exatamente essa medida aqui. Tem outras maneiras de calcular, tá? Você pode, por exemplo, usar esse ângulo aqui que você sabe que é 30, você sabe que é 30 porque, como o ângulo é 60 graus do triângulo equilátero, você tem 30 para lá e 30 para cá. Quem sabe aplicar um seno,
aplicar um cosseno, alguma coisa relacionada à trigonometria aqui. Mas não é necessário. Se você lembrar que esse g é 2/3 da altura, acabou o problema. Vou fazer isso? Então eu vou colocar aqui o g corresponde, vou fazer aqui no canto, o g corresponde a 2/3 da altura, então ele corresponde a 2/3 de 51. Vamos ver. G é igual 2/3 de 51. Aqui está. Deixa eu mudar de cor esse preto aqui, já não está mais bacana. Vou colocar aqui 2/3 de 51. 2/3 de 51, se você dividir 51 por 3, vai dar 17. 17 vezes 2 dá 34. O G vale 34 e esse G corresponde a exatamente o comprimento que eu estou procurando. O G é 34, mais 30, que era o raio anterior, mais 10. Esse é o valor do raio que nós estamos procurando. Raio é igual 34 mais 30 mais 10. O pedacinho que ficou grudado fica 64 mais 10. Nós encontramos o raio igual a 74. Difícil a questão? Muita coisa para lembrar, né? Você tem que lembrar daquele G, que é o raio da circunferência circunscrita. Só para você lembrar, essa circunferência circunscrita que eu estou me referindo nem está desenhada aqui, tá? Esse G, você precisa lembrar que é esse raio, que é exatamente nós tínhamos o raio e o apótema, que era o raio da circunscrita e o raio da inscrita. E aí, com esse G e com um apótemazinho, nós geralmente chamávamos esse G de R, mas eu não quis chamar de R para não confundir todo o problema, né? E aí você tinha que lembrar que para calcular a altura, L raiz de 3 sobre 2 ou Pitágoras, e além disso tinha que tentar encontrar esse G. Veja, procure algumas outras resoluções. Existem outras resoluções para você procurar que trabalham só com seno e cosseno. Tem resoluções aí disponíveis para você trabalhar apenas com seno e cosseno, usando os ângulos de 30 e 60 graus. Dá para fazer também. Você pode montar vários triângulos retângulos, e aí sim eu estou falando certo, triângulos retângulos, e aplicar seno, cosseno e tangente, justamente para você conseguir e tentar ali encontrar algumas medidas que estão faltando no seu problema. Essa aula de número 20, nós fizemos só 2 exercícios, né? Mas são 2 exercícios complicadíssimos, 2 exercícios talvez os mais difíceis relacionados à geometria do Enem 2013. E é exatamente isso que você tem que esperar. Veja, eu não quero que você se desespere na prova. Não é essa a questão. Das 45 questões que você tem, poxa, tomara que você acerte as 45, mas vai ter alguma ou outra que talvez você nem tenha tempo de fazer. Então tente focar naquelas que você sabe, foque naquelas que você estudou, que você reviu, e essas questões vão te garantir alguns pontos na prova de matemática. E na prova de geometria, dentro da matemática, nas questões de geometria, essas 20 aulas que nós tivemos são completamente suficientes para você fazer uma ótima prova. Mesmo sem você ficar decorando fórmulas. Fórmula de volume, fórmula de área, não é essa a questão. A questão é que você tenha criatividade e consiga tentar eliminar as alternativas só com as tuas ideias. E aí sim, se precisar tentar, precisar fazer alguma conta, usar Pitágoras, usar trigonometria, usar algumas ferramentas que você conhece de sólidos geométricos, de esfera, de pirâmide, de cubo, de cilindro, todos os sólidos que nós estudamos, aí sim, se você precisar, você vai acabar usando essas ferramentas lá. Mas a ideia é que você não precise usar. Óbvio que numa questão como essa aqui, você precisa talvez lembrar de alguma fórmula, se não lembrar, você vai aplicar Pitágoras, vai aplicar seno e cosseno relacionado às questões que você tem. Então, tomara que você também consiga estudar bastante a matéria do Éder e a matéria do Brian. Você sabe, a matemática é dividida em 60 aulas, 20 são minhas, 20 do Brian, 20 do Éder. Nós fizemos uma divisão bem legal para você. Eu estou falando de geometria, o Éder está falando de álgebra, o Brian mistura ali um pouquinho conhecimentos algébricos e geométricos, mas justamente para isso, para que você possa organizar os seus estudos e fazer uma ótima prova do Enem. Lembre, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Você vai concorrer com pessoas que fizeram a mesma prova que você. Então, tenha confiança naquilo que você estudou, tente fazer uma ótima prova, não fique nervoso, tente lembrar exatamente dessa última frase, é difícil para você, é difícil para todo mundo.
Bacana? Não nos vemos na próxima aula. Espero que você traga o seu feedback. É importante que você traga o feedback, seja pelo e-mail, seja pelo Facebook. Você consegue encontrar consegue encontrar o Éder, consegue encontrar o Brian, até porque professores de matemática desse jeito, tão nada charmosos, você não vai ter dificuldade de encontrar a gente, principalmente com esses nomes esquisitos aí. Legal? Então não nos vemos na próxima. Te desejo uma ótima prova e toda a sorte do mundo. Valeu, obrigado, tchau!